Bom, pessoal do canal Resistência, eu vou fazer um vídeo diferente hoje, um pouquinho diferente, e vou focar numa coisa. Eu vou tentar mostrar para vocês na prática. Eu estou aqui com a tela aberta, Eu vou tentar abrir um vídeo aleatório e o que surgir lá eu vou escolher um tema para mim mostrar para vocês que o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas por aí é diferente do evangelho que o Messias nos ensinou. Só que se você não for um cara que estuda, que lê e coloca em prática, você não percebe esse tipo de situação, certo? Você não percebe esse tipo de manipulação, da inversão de valores que nós temos das escrituras, da Bíblia, até mesmo da Bíblia, com que os pastores pregam intencionalmente. E se não é intencionalmente, é comandado por um espírito que não permite que eles enxerguem o que estão fazendo, certo? Então eu vou colocar aqui algum tema aqui. Pregações evangélicas, vamos lá. Pregações evangélicas. Complicado aqui. A Ford convoca você para conhecer o novo Ford Fusion 2017. Grupo vai. Então a gente vai pegar essa, certo? Eu fiz uma aula na bater, não conheço o pastor, nunca vi o pastor. Você precisa ouvir esta mensagem impactante, uma das melhores pregações. Está escrito lá. Não tem influência aqui, não estou criticando a igreja, né? Parece-me, pela estrutura, parece, não posso estar falando, vou falar besteira, parece a igreja do Braz, lá, a igreja Assembleia de Deus do Braz, lá em São Paulo, né? Que a estrutura, se não for a mesma, é igualzinha, mas parece-me que é a mesma e esse pregador está pregando lá. Então vamos ouvir a pregação e depois nós vamos comparar a pregação dele com o que está escrito. Nos capítulo de número 7, versículo 20, a tradução que eu tenho em mãos diz assim: nesse tempo nasceu Moisés. Vamos no 3 todos juntos falar esta frase? Bem forte. 1, 2, 3. Ficou tão bonito que a gente vai repetir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo sentir a glória de Deus desde já. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesse tempo nasceu. Amém. Vire-se para duas pessoas e diga: mas tem que ser profético. Já que a noite é profética, libera a palavra de forma profética. Para duas pessoas, diga: o teu Moisés vai nascer hoje. Vai lá. Olha só, as pessoas que estão presentes com certeza não percebeu a inversão de valores. Eu já percebi a inversão de valores, eu não sei se vocês perceberam a inversão de valores. Por juntos ouvir, que ele diz lá, vamos lá. Profética, para duas pessoas, diga: o teu Moisés vai nascer hoje. Vai lá. Olhe para duas pessoas, entre duas pessoas, diga: seu Moisés vai nascer hoje. Se isso já não fosse ultrapassar e crucificar novamente o Messias, no mínimo seria esquecer o Messias e no lugar do Messias colocar um outro Messias, Moisés, o Salvador de Israel, entre aspas. Então, por que esse cara está ensinando Moisés
está mandando o povo profetizar um Moisés nas suas vidas? Porque a Bíblia também fala, né? Veja só, em 2 Coríntios, para vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler para vocês entenderem o que está escrito, para vocês entenderem porque que esse pregador está colocando Moisés acima de Jesus, ou do Messias, né? Eu vou ler todo o capítulo para depois as pessoas não dizer, não, ele está pegando um versículo isolado para mentir. Então eu vou ler texto e contexto. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Uma interrogação. Capítulo 3, versículo 1. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de nós? Outra pergunta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, do Deus vivo, que é pelo Espírito do Pai, não em tábuas de pedra, como Moisés escreveu, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não é também tábua de carne, mas sim no intelecto, né? Ele quis dizer coração no sentido sentimento espiritual. No intelecto, no espírito, tábua de carne em nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós essa capacidade. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Pai, pelo Espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei, mas do Espírito, porque a letra, a lei, mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letra em pedra, quer dizer ministério de quê? Da morte. Ele está dizendo que o ministério da lei de Moisés é a lei, ministério da morte. Gravada com letra em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, a glória aparecia, mas ela ia desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação em muito maior proporção será glorioso, o ministério da justiça, o ministério da condenação teve a sua glória e foi glorioso ao povo de Israel, como será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, porque se o ministério da condenação foi em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, do Messias. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal confiança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. Devemos ter ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor
é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ele diz aqui no versículo 14: mas os sentidos deles se embotaram. Se embotar significa que foram cauterizados, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tá? Se quiser eu posso ler em outra versão, porque eu tenho outras versões aqui. Só que esse camarada, que não tem culpa, que eu vejo que ele é uma vítima também. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. Não contra esse camarada, mas contra o espírito que usa ele. Quando ele manda ler e pedir para que as pessoas profetizem um Moisés nas suas vidas, ele está excluindo o Messias, o Cristo verdadeiro. Por que colocar um que é da antiga aliança, do ministério da condenação e da morte? Por que colocar um que é o Salvador falso do Jeová? Porque eles são servos de Jeová. A diferença entre o Messias atual e Jeová é enorme. O ministério e o reino de Jeová e aquilo que Jeová tem para oferecer, tudo é terreno. Essa é a diferença do reino de Jeová e do reino do Messias. O reino do Messias é um reino espiritual. E Paulo está deixando bem claro aí: como não será de maior glória o reino do Espírito, que é permanente e eterno? Se o de Moisés, sendo desvanecido, caía, desvanecia, sumia, desaparecia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o reino do Pai Celestial que o Messias nos trouxe, que aqui nós chamamos de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, esse reino é um reino espiritual. E quando você é levado à antiga aliança, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ali, que eu li agora, aí o intuito desse Espírito, não estou falando do pastor, não tenho nada contra ele, nem conheço ele. Eu estou falando do Espírito que conduz essa multidão para profetizar isso na sua vida. Esse Espírito está conduzindo todos ao Antigo Testamento, tirando da Nova Aliança e levando para a Antiga Aliança. O ministério da condenação, o ministério da morte, da condenação. Você quer participar do ministério da morte e da condenação? Vamos rever esse trecho que o camarada fala para você entender melhor? Repetir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Moisés. Vamos no 3 todos juntos falar esta frase? Bem forte. 1, 2, 3. Ficou tão bonito que a gente vai repetir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Ficou tão bonito que a gente vai repetir. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesse tempo nasceu. Amém. Vire-se para duas pessoas e diga: mas tem que ser profético. Escute. Já que a noite é profética, libera a palavra de forma profética. Para duas pessoas, diga: o teu Moisés vai nascer hoje. Vai lá.
Muita gente profetizando. É impressionante, é que as pessoas profetizam e aplaudem. E a multidão é grande. Reflita sobre isso, eu vou dar continuidade. Eu vou passar para outra parte, essa parte eu vou encerrar, e vou passar para uma outra parte. Espere na continuidade do vídeo, ou busque a continuidade do vídeo.